Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 7, mas vocês não vão assistir na terça-feira, dia 7, vocês vão assistir um pouquinho depois, aí por questões de logística do canal, tá? Eu tenho dois livros sobre opções, tá? Um de tendências e um de volatilidade. Eu hoje vou falar sobre opções. Se você estiver interessado, se você gostar do que você vai ouvir, volte aqui, pense em adquirir esses livros, poderão ser muito úteis para você, ok? Bom, quando a Vale estava fazendo esse movimento ascendente aqui, eu falei várias vezes, vocês podem assistir as gravações ao vivo do meu café da manhã. Todo santo dia eu analiso Vale. Todo santo dia eu analiso Petro. Todo santo dia eu analiso alguns ativos. Vale é um deles. E eu estava falando, ó, preparem-se para queda. Vai vir uma queda. Vai vir uma queda, perfeito. Quando chegou mais ou menos por aqui, eu montei operações estruturadas em opções e fiz um vídeo no canal, um não, dois para falar a verdade. Aqui no canal vocês podem dar uma olhadinha em vídeos estruturados montados em Vale, tá bem? Agora está chegando a hora de desmontar essas operações. Normalmente eu não falo sobre isso porque isso acaba mostrando parte financeira, tal. Aí algumas pessoas ficam, porque você opera assim, você opera assado, eu não tenho dinheiro para operar isso. Cara, isso não é irrelevante. A parte de dinheiro não é relevante. O que importa é entender a estratégia e observar se ela deu certo, se ela deu errado e o que você poderia ter feito para corrigir caso a coisa tivesse ficado ruim. Então eu fiz várias estratégias aqui em cima. Uma delas, a volatilidade da Vale estava assim péssima, estava muito, muito, muito baixa. Péssima não, estava baixa. Tá? E aqui cabia então uma compra de volatilidade. Campos, eu não sei o que é compra de volatilidade, tá explicado neste livro. É importante conhecer isso. A volatilidade da ação não é a volatilidade das opções, são coisas totalmente diferentes. Tá? Eu falei isso nos vídeos quando eu montei. Dá uma olhada nos vídeos da montagem dessas estratégias. Então tinha trade para fazer de volatilidade aqui e também tinha trade direcional porque eu tinha mais plena convicção de que isso aqui ia corrigir. Quanto ia corrigir não se sabia. Agora está corrigindo bastante, mas ainda pode corrigir muito mais. Então, observe que eu vou fazer a saída do meu trade, mas eu estou saindo aqui. Por quê? Porque essa é uma região de suporte. Então, para mim, deu o que eu precisava ganhar. Muitas pessoas vão ter ainda trade aqui e eu teria prazo para ficar nesse trade. Vocês vão ver quando eu mostrar. Para ele vir até aqui embaixo, que é a outra região de suporte, eu poderia ter até um faturamento mais interessante. Mas eu estou satisfeito com o trade. Ele deu o resultado que eu esperava, muito mais até do que eu esperava, e eu vou agora mostrar para vocês o que eu estou fazendo nesse exato momento. Para falar a verdade, como aqui no OpLab, que é o que eu vou mostrar, os trades ficam na parte do simulador, porque eu opero através de outras corretoras e não indico isso direto dentro do OpLab. Você poderia fazer, o OpLab tem esse roteamento, eu já faço de uma outra forma, então ali fica só na parte simulada. Aqui nós estamos já no OpLab, que é um site de operações profissional de opções. Se você tiver interesse em testar o OpLab, tem um link nas descrições dos meus vídeos que levam para um local que você pode testar durante 37 dias gratuitamente. Caso você se interesse em adquirir, tem um desconto lá substancial para você. Então, se você tiver interesse, clica aí no link e vai atrás. Esse é o OpLab, então, já na parte com a estratégia montada e rodando. Observe que eu paguei R$ 37 para montar essa estratégia. Isso aqui é uma gaivota, tá? Um Seagull de baixa em Vale. Isso foi montado já há bastantes dias. Tá? Eu montei isso, eu não lembro exatamente a data. Aqui não tem a data, mas eu também não lembro. Mas já tem sei lá, umas 2 semanas, mais ou menos. Foi quando a Vale estava por aqui assim. Tá? Então, mais ou menos umas 2 semanas. 2 semanas úteis, né? Então eu paguei 37 pratas nela. Nesse exato momento, se eu sair, eu vou receber R$ 1.760. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 1.000 opções. É um padrão, eu tenho aqui 1.000 de um lado e 1.100 do outro. Ficou um pouquinho diferente, mas por uma... Desculpa, 1.100 aqui e tal, mas por uma questão na hora lá que eu estava montando, ficou assim. Então tem R$ 1.760 contra um custo na hora de R$ 37. Se você for fazer essa conta, isso aqui dá 4.600% de ganho. Aí você fala, porra, Campos, 4.600% de ganho, hein? Caramba, matou a pau, que sensacional tal. Não, é só porque o valor que eu paguei foi muito baixinho, né? Aí você pega isso aqui, dá um valor absurdo,
Aí o que o pessoal bota no Instagram é trade de 4.500% e tal. Aí atrai uma cabeçada de gente pro canal dos caras para tentar fazer trade de 4.500%, só que o cara não se dá conta de que isso aqui podia ter subido. Eu podia não ter tido a sorte de o mercado seguir o que era previsto, fazer uma correção, e ao invés de corrigir, ele podia ter continuado subindo. Se ele tivesse continuado subindo, eu podia ter prejuízo de 4.500% para cima. E aí eu teria o prejuízo, né, nesses patamares. Então, não se espante com isso. Tá? Ah, mas poxa, que alegria, você meteu 37 pratas e está tirando 1.600, agora já diminuiu um pouquinho e tal. Não, 1.760 e tal. Tá, cara, o que é importante entender é, eu queria fazer um trade vendido em Vale. Vale é caro. Vale custava na ocasião 90 e tantos reais. Estava aqui em 96 reais. Para eu vender 1.100 vales, eu tinha que botar 96 mil reais. É muita grana, ou mais até, 97 mil reais. É um bocado de grana e eu não estava com essa grana disponível na ocasião e não queria fazer isso. Então eu pude fazer o mesmo trade, estar vendido em Vale, com o equivalente a... Isso aqui foi menos, porque deu um delta de 500 na ocasião, se eu não me engano. Cadê o delta, delta? Delta já aqui já vai ter mexido, porque as coisas andaram, né? Mas se você for olhar o vídeo original, você vai ver o delta lá, tá? Então, eu estou como se eu tivesse com 200 ou 300 ações, na ocasião eram 500, vendidas em Vale. E agora eu estou faturando essa grana, mil e poucos reais, já desmontei, para falar a verdade, já desmontei, ainda há pouco, estava 1.780, 1.700 e pouco aqui. Mas mostrar para vocês que é muito corriqueiro fazer esse tipo de trade. Tá? Esse aqui é um trade direcional. Vocês acham que isso aqui é impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. Não é toda hora que vai dar também. Né? Mas estão mostrando para vocês que o trade deu muito certinho. Eu desmontei e agora aqui vou desmontar também no simulador para acabar com esse negócio. Mas esse foi o primeiro trade. O segundo trade é este trade aqui. É uma trava de baixa com calls. Você vai falar, por que você fez uma trava de baixa com calls e não uma trava de baixa com puts, que seria o mais natural? Eu recebi R$15.600. Observe que isso é um trade pesado, que são muitas opções. Eu não aconselho que vocês operem com esses números grandes. Eu espero que vocês operem aqui com 300, 500, por muito tempo antes de vocês serem pessoas experientes no mercado de opções. Mas eu já sou experiente, tenho muitos anos fazendo isso, então aqui eu fiz um pouco mais pesado. Eu recebi R$15.600 para montar esse trade. Aí você fala, pô, que beleza, botou o dinheiro no bolso, né? Não, porque eu já tenho certeza e convicção absoluta de que esse dinheiro não fica para mim. Esse é um dinheiro como se fosse um empréstimo do banco que eu depois tenho que devolver, tá? Então eu tenho que devolver esse dinheiro, não é meu. Tá comigo, mas não é meu. Então esses 15.600 são lucro imediato, primeiro momento eu recebi isso, mas se o papel subisse, eu tinha potencial de ter um prejuízo bastante grande. Tá? Felizmente para mim, o papel desceu, bateu. Agora caiu bastante. Isso aqui estava em 40% quando eu desmontei. Tá? Eu desmontei nos 40%. É um alvo. Se você tiver a oportunidade e o interesse de ler os meus livros de opções, você vai ver que quem trabalha com opções de forma profissional não conta com a sorte. Tá? Você trabalha com toda uma série de coisas, inclusive alvos, que tem fundamentação estatística. Não é um troço assim chutado. Ah, faz assim. Não. Tem toda uma fundamentação estatística, eu explico isso nos livros, eu entro em detalhes sobre isso. E aí deu o meu alvo, traçado, planejamento de trade feito. Quando bateu o alvo, perfeito, saí. Tá? Ah, mas se cair muito mais, Campos, e a Vale tem potencial para cair muito mais. Ó. Ela pode estar num suporte aqui agora, tá, mas ela pode cair ó, até esse outro suporte, por exemplo, aqui em 84. E se ela caísse até 84, o que aconteceria com a minha trava? Eu ficaria lá, ó, eu sairia com 10 mil reais. Ao invés de sair com... Eu saí aqui com 6 mil mais trocadinhos. Eu poderia ficar com 10 mil reais. Que beleza, que espetáculo. É verdade, é lindo, é maravilhoso. Até a hora que você fizer isso muitas vezes, e você vai ver que várias vezes o ativo faz isso e volta. E aí você não saiu, e essa movimentação daqui para aqui, ó, ela é rapidinha. E aí rapidinho o seu lucro maravilhoso se torna um prejuízo danado. Por isso que a gente tem que trabalhar dentro do planejamento do trade. Tá? Então, deu o alvo, estamos saindo. Quando eu sair aqui agora, você vai ver que eu vou ter que devolver para o mercado R$ 9.900. O que fica no bolso, nessa simulação, é 5.700. Na realidade, deu aqui 6 mil em uns trocadinhos, porque isso aqui estava em 40% de rentabilidade. Então, foi mais. Tá bem? Então, esse é um outro trade de Vale,
também feito baseado na mesma análise gráfica. No valuation que eu fiz, na análise gráfica que eu fiz, que era top histórico, tudo isso. Se vocês assistirem os cafés da manhã, vocês vão ver isso sendo explicado em minúcias. Todo dia eu analiso o Vale. Todo dia. Tá? É um ativo que eu opero com frequência. Então, por isso eu analiso todo dia. Eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, dê uma olhadinha. Vamos partir para o próximo trade. Esse aqui é um outro trade bastante mais complicado que os que eu mostrei antes. Tá? Esse é um trade de volatilidade. Tá? Que se você não sabe, aprenda a operar volatilidade em opções. É completamente diferente das volatilidades de ações, tá bem? Então não caia na armadilha que muita gente vê por aí. Ah, porque as bandas de Bollinger estão assim assentadas, vão montar um negócio de opções. Cara, esquece isso, não tem nada a ver. Tá? Você vai ter que aprender sobre opções e volatilidade especificamente de opções para pensar no assunto. Mas está ali, o livro está disponível para todo mundo. Então, esse outro trade aqui, também já saí ainda há pouco, estava dando aqui 41% e tal, e eu já tinha saído, agora está voltando, tinha caído e agora voltou. Isso aqui eu fiz, uma venda não, desculpa, eu fiz uma compra de volatilidade. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz um trade que ficou com o seguinte desenho. Se a Vale ficasse parada onde estava, quando eu montei o trade ela estava mais ou menos aqui, eu tomava meu prejuízo máximo. Perdia 3.000 e tantos reais. Se a Vale desse uma despirocada e subisse, não tinha problema, eu ainda ganhava um trocadinho. Se ela desabasse muito, e ela está chegando perto desse nível, tá vendo que está em 88, e a partir de 88 para baixo, eu também ganhava meu valor aqui estipulado. Muito bom, muito beleza, estou feliz da vida. Então, isso e também, a grande parte, que é o que me interessava, que era o principal motivo para eu fazer este trade em especial, é que se a volatilidade subisse, eu ganhava também dinheiro. Então eu era ajudado pela movimentação da Vale e pela volatilidade. Tá bem? Então essa era a ideia. Ora, aqui está mostrando trava neutra, mas é uma compra, na verdade, é uma compra de volatilidade. E aí, o que a Vale fez? A Vale caiu, me ajudou. E não só caiu, mas também a volatilidade subiu. Eu não tenho como mostrar que de dentro dessa operação, a volatilidade. Eu vou mostrar depois para vocês verem. Vocês vão ver que a volatilidade das opções de Vale subiu e subiu bastante. Tá? Subiu bastante. Com isso, eu tive o meu lucro. E por que eu estava pensando? Por que eu achava que a volatilidade... O que aconteceu aqui? Espera um minutinho. O Profit resolveu atualizar no meio do vídeo. Olha que espetáculo. Por que eu apostei que haveria um aumento de volatilidade? A volatilidade, conforme o ativo vai subindo, a volatilidade tende a diminuir das opções. Ela tende a diminuir. Aí a Vale vinha subindo há muito tempo, sua volatilidade estava aqui, estava ridícula. Ela estava assim, sei lá, pouquinho, 5%, 2%, era ridículo o número. Então, se tinha pouco por onde cair, tinha muito mais espaço por onde subir. Além disso, quando as ações caem, especialmente se a queda for rápida e abrupta, a volatilidade das opções sobe e tende a subir bastante. Então eu estava contando com isso e daí o fato de eu ter comprado volatilidade para fazer esse trade, certo? Então vamos voltar aqui para o Pleb. Então eu fiz por esse motivo. Quando eu desmontei ainda há pouco, isso aqui estava dando 1.200, sei lá, 1.200 e poucos reais. Também deu o alvo que eu tinha estipulado. Eu tinha estipulado um alvo, eu tinha um planejamento de trade, trade foi feito, o alvo foi estipulado, o troço deu o alvo, estamos lá. Tá? Observe que esse trade foi montado com várias opções diferentes. É um trade complexo, são 4 opções. Então, não é um trade simples para ser feito por amadores e também não deve ser feito à mão. Isso aqui, normalmente, se você fizer à mão, você corre o risco de ter problemas. Porque na hora que você vai fazendo as compras ou as vendas, eles andam um pouquinho para lá e para cá e o seu lucro todo samba no meio dessa história. Saindo, como eu saí, tá? Eu tinha recebido R$ 2.970 para montar. Tá? Mas você recebeu, então você está cheio do ouro, o dinheiro é teu. Não, não é. É onde eu falo, porque eu vou fazer sempre Iron Condor, Iron Butterfly, não sei o quê, porque recebe dinheiro. As pessoas se iludem com isso. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do mercado e vai ser devolvido como eu estou devolvendo. Estou não, já devolvi, né? Eu já devolvi para o mercado uma parcela disso e fiquei com a diferença. Essa é a ideia. Mas essa grana aqui, muito raramente vai ficar toda ela no teu bolso. Você vai devolver uma boa parte disso. Então, isso aqui é a forma como funciona. Eu ainda tinha aqui um prazinho pequeno para ir. Eu poderia faturar todo esse dinheiro aqui,
mas dentro daquilo que é a disciplina de trade, aquilo que você tem que fazer, evitar o olho grande, sair das posições, tá? Quando você está dentro daquilo que foi estipulado. Uma das vantagens de levar isso aqui para o vencimento, que eu poderia levar isso aqui para vencimento, tá? Se eu tiver a convicção de que a Vale continua caindo ou se mantém nesses patamares, é porque ao levar para vencimento, eu faturo a linha preta que está aqui. Então é melhor, seria bem melhor. O problema é que a Vale pegou numa região agora de suporte. Ela chegou na região de suporte rapidamente. E daqui para ela fazer um movimento de ascensão não custa. Se ela fizesse um movimento de ascensão e voltar para cá, eu rapidinho saio de um belo lucro para um baita, não para um prejuízo absurdo, mas para prejuízo. Eu estou tendo um lucro bom e eu não quero ter esse prejuízo aqui. Tá? Sem contar que se ela começar a subir, a volatilidade tende a cair. E ao cair, essa linha azul que está bonitinha aqui, ó, vem aqui para baixo, meu prejuízo aumenta. Então a ideia é o quanto antes. Se não tivesse acontecido isso, vamos dizer que a Vale tivesse aberto com um gap gigantão aqui, vindo aqui para baixo. A volatilidade das opções sobe muito, e melhora para mim. A Vale teria vindo aqui para baixo, não para 50, né, mas para 78, 80. Eu teria aqui uma margem grande para fazer, tinha 8 dias até o vencimento, eu poderia até levar isso aqui para o vencimento e deixar isso aqui ir para vencimento. Todo mundo aqui ia virar pó, né, porque todos eles estão com strike abaixo do ponto. E aí eu estaria bem resolvido aqui, feliz da vida. Todo mundo vira pó, eu não tenho que pagar corretagem de vencimento, né, de exercício, e ficaria feliz da vida com todo esse lucrinho. Prefiro não arriscar, sigo o plano feito é para ser seguido. Certo? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, sim, eu tenho para mostrar a volatilidade da Vale que eu não mostrei antes. Para vocês não acharem que a vida é feita só de alegrias, observe que também tem trades que estão indo mal. Por exemplo, esse aqui, meu trade em Amer, está dando 0% nesse exato momento. Tenho aqui em Brap dando prejuízo, 90% de prejuízo, mas é um trade que eu, como o valor era muito baixo, eu falei, isso aqui vai para o pau, se der qualquer coisa deu. E aqui tem um outro de Amer também, por acaso também dando 0%. Tem alguns que estão indo muito bem, tem aqui uns trades em Ambev indo muito bem, tem aqueles trades que eu mostrei de Vale, tem outro trade de Ambev, então esses aqui estão indo muito bem e ainda tem espaço. Esse aqui eu estou desmontando hoje. Por que eu estou desmontando hoje? Por conta do prazo até o vencimento. Eu quero sair dele, tá? Eu vou ver ainda se eu vou rolar ou não vou rolar, mas em princípio isso aqui eu estou saindo. Esses aqui ainda vou levar por mais um tempinho. Essa aqui já está madura para colher, essa ainda não, mas ainda falta, tá? Ainda falta, ainda tenho tempo. E esses aqui estão indo, né? Deixa eu mostrar um negócio da Vale que era o que eu ia mostrar. Esse aqui é o painel principal do OpLab, tá? E vocês podem observar aqui na parte de cima que tem as volatilidades. Eu vou botar de 6 meses, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. O gráfico fica mais claro. Tá vendo a linhazinha azul que está aqui em cima? Ela é a volatilidade das opções. Olha como ela estava quando eu montei isso. Estava aqui ó, no chulé. Estava praticamente no zero aqui embaixo. E olha como ela subiu. Então isso aqui é o que eu estou me aproveitando naquela estratégia de compra de volatilidade que eu mencionei. É nessa subida aqui também não subiu uma barbaridade, não veio para níveis estratosféricos, mas subiu o suficiente para modificar a minha curva de lucro-ganho muito a meu favor. Então é com coisas como essa que a gente lida neste livro para vocês aprenderem a faturar com coisas simples. Parece complicado, parece que você precisa saber muita coisa. Não, você precisa saber algumas coisas, óbvio, tem que ter conhecimento teórico, mas é muito mais simples do que parece, tá bem? O pessoal faz uma novela em opções, vende 1 milhão de gregas, 1 milhão de coisas. Cara, você precisa ter noção daquilo, mas você não precisa ficar analisando aquilo nas minúcias, não. Para a imensa maioria das pessoas que opera leve, tá? Você está falando de gente que está operando 500 opções, 1000. Não, eu vou operar 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos de opções. Aí, meu irmão, aí não. Aí você saiu do patamar povão para o patamar galera que tem que operar sério mesmo, e agora as gregas vão fazer muita diferença, mas não só aquelas que você conhece. Tem outras que são bem mais complexas que também precisam ser vistas. Porque agora, quando você começa a trabalhar nesse nível, muda. Essas pequenas variações das gregas fazem muita diferença. Tá bem? Então, volta a falar, esse é o OpLab. Se vocês tiverem interesse em testar, tem o link aí embaixo, clique, teste de graça durante 30 e tantos dias, e depois, se achar interessante, assina o site, que vale muito a pena. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha elucidado aí o pessoal que viu o vídeo anterior. Se você não viu a montagem dessas operações,
veja. Não faz muito sentido você ver a desmontagem. Eu não estou aqui para cantar de galo que eu ganhei dinheiro, a ideia não é essa. Tá? A ideia é mostrar que os trades estão certos, alguns estão errados, mas esse aqui deu certo, está tudo correndo bem, de acordo com o planejado. E o que aconteceu com os trades? O pessoal só vê o início, não vê o final. Tá bem? Então tá aí sobre isso. Se você tiver interesse em aprender mais sobre opções, tem 2 livros disponíveis no Clube de Autores. O link para os vídeos, para esses livros, também está disponível na descrição do vídeo. É só ir lá, clicar que você vai para esses livros todos aqui. Um grande abraço para todos, espero que tenha sido útil. Um abraço, tchau, tchau.